As crianças devem levar trabalhos para casa? Acho que sim. Eu acho que não. Olha, depende. Depende dos anos. Concordo plenamente que as crianças tenham de ter trabalhos para casa. Acho que é uma maneira de eles também em casa criarem métodos de trabalho. Colaboro com o meu filho, trago, fazemos os dois e acho que sim, acho que é uma boa iniciativa. Eu falo pelo meu filho que chega a casa já às 6 da tarde, muito cansado e depois às vezes traz 2, 3 folhas de trabalho e custa-lhe a fazer. Podem ter algum acompanhamento dos pais, mas é importante elas sozinhas, fora do contexto escolar, da escola, conseguirem fazer as suas atividades e conseguirem fazer o seu raciocínio. É só chegar a casa, fazer jantar, deitar, tomar banho, deitar e ir para a cama. Não temos tempo nenhum com as crianças. E aos fins de semana e nas férias? Devem trazer trabalhos, devem trazer. Até para não esquecer. Fins de semana também trazem, também acho bem, se bem que é cansativo para nós pais, não é? Nas férias, eu acho que eles têm direito a descansar. Acho que não deveriam ter trabalhos de casa. As crianças estão muito sobrecarregadas, quer com trabalhos para casa, quer com atividades extracurriculares? Não creio. Não creio. Nós temos que, às vezes a gente esquece quando éramos crianças. A capacidade das crianças é diferente dos adultos. Deve haver uma coisinha ali para compor o tempo da escola, para ajudar o desporto, qualquer coisa que componha aquele tempo livre. Que eles agarram-se às Playstations ou aos computadores e não fazem mais nada, ficam vidrados naquilo. Tem que haver tempo para outras atividades, claramente. Portanto, não sei se são muitos, são poucos, não é? Mas tem que ser uma quantidade que seja equilibrada para poderem ter outras atividades, sem dúvida, e essencialmente brincar. Muito bem, já aqui temos o nosso pediatra. Está tão giro. Ele hoje também me vira. Ele tem um dói-dói. Os pacientes agora devem todos perguntar: doutor, porquê que tens esse dói-dói, não é? Por acaso, até quando fui à urgência, estavam lá 3 meninos meus que ficaram assim a olhar para mim e acharam o que é que me teria acontecido. Mas isso está mesmo com cara de miúdo pequeno. Ainda bem, com barba. Acho que é. E um bocadinho. Eu até pintei a barba de branco hoje só para dar um ar mais velho. Só por Um causa disso. aplauso para o nosso doutor, mesmo. Como é que se dizia um olhar Benfica, não é? Apresenta-se para trabalhar. Muito bem, doutor. Então vamos cá saber, isto dos trabalhos de casa, dos TPCs, qual é a sua opinião sobre isto? Ora bem, isto é um tema quente, é um tema difícil de arranjar consenso e se calhar não tem que existir consenso. Acho que faz algum sentido nós pensarmos quais são as vantagens dos trabalhos de casa, quais são as desvantagens e perceber essencialmente se os moldes atuais são os melhores para o dia-a-dia familiar. Porque isso é que é importante, nós percebemos que este esquema, chamamos assim, dos trabalhos de casa diários, é algo que tem 40 ou 50 anos e as circunstâncias mudaram e, portanto, nós também temos que nos adaptar um bocadinho. Acho que a reportagem que mostraram mostra essencialmente o quão divide a população este tema e focaram alguns pontos importantes. Portanto, vantagens dos trabalhos de casa. A principal vantagem é envolver os pais na atividade escolar. E acho que isso deve ser algo que está presente. Os pais devem estar envolvidos no dia-a-dia escolar dos filhos. Claro que nós temos o contraponto de que muitas vezes estes trabalhos de casa não são feitos com os pais. São feitos nos ATLs, são feitos nos prolongamentos escolares, são feitos nas salas de estudo e, portanto, já se perde a essência de envolver os pais nos trabalhos de casa. E quando os pais chegam, às vezes é com gritarias e portanto, aquele envolvimento que seria positivo acaba por, na prática, perder-se um bocadinho, até fruto dos pais chegarem mais tarde a casa do que chegariam há 40 anos atrás. Claro. Olha, eu vou-lhe dar já o meu testemunho. Eu não me lembro alguma vez de ser ajudada nos meus trabalhos de casa quando era miúda. E já lá vão para aí uns 40 e muitos anos. Claro. E também, na altura dos meus filhos, nós dávamos uma ajudinha, mas não estávamos... Claro. Mas não era assim como hoje. Eu hoje acho que é muito, não é? Vem muita coisa que os pais têm que fazer, não é? Muita competição desde pequenos. Muita competição. Muita competição, os rankings escolares, os quadros de honra das escolas. É uma competição. Mas pressionam nesse sentido? Na primária também. Sim. Mas sim. Vamos só aqui sistematizar aqui um bocadinho a conversa, porque temos trabalhos de casa e temos atividades extracurriculares que não são a mesma coisa. Eu estou só a falar de trabalhos de casa, depois podemos falar das atividades aquilo que as extracurriculares. crianças levam para casa. Sim. Eu não acho que seja disparate os meninos terem um trabalhinho para fazer em casa. O que nós temos que perceber é que, se calhar, o ser todos os dias pode não ser o mais funcional e se calhar, daqui a bocadinho falamos de alguns
possíveis estratégias. Portanto, esse benefício de envolver os pais no dia escolar não é para fazer pelos miúdos, mas sim para os pais poderem acompanhar e perceber o que é que se passa com a aprendizagem dos filhos e o que é que estão a aprender e de que forma é que eles conseguem também dar um acrescento à aprendizagem dos filhos. Mas há muitos pais que fazem os trabalhos de casa pelos filhos. Para despachar. Isso é um disparate. Isso é um disparate. Isso é um perfeito disparate. Ai, mãe, tem que fazer aqui um projeto que é uma coisa com cartão e não sei o quê. Mas também temos coisas muito bonitas feitas pela mãe. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. E isso vai contra outra das vantagens que até uma senhora frisou de favorecer a autonomia das crianças. Eu acho que é importante nós favorecermos a autonomia das crianças. A questão é que se vão os explicadores, ou se vão os pais fazer os trabalhos pelos miúdos, também já não se favorece a autonomia nenhuma. Pelo contrário, só se aumenta a dependência e a dificuldade... E a dificuldade daquelas cabecinhas de trabalhar, exatamente. Não é? Portanto, acho que também aqui nós temos que ver que a ideia pode ser boa, mas na prática não resulta muito bem. Há escolas que têm como prática não ter trabalhos de casa. Há outras que têm como prática ter trabalhos de casa e muitos. Sim. O que é que fazemos? Acho que muitos é errado. Nenhum pode ser aceitável. Eu acho que nós, se calhar, estamos a construir a casa pelo telhado. Não faz sentido nós, por exemplo, aumentarmos as nossas turmas para 25 alunos, para 27 alunos, tirando possibilidade dos professores trabalharem da melhor forma com os alunos e depois querer que eles façam em casa alguma coisa. Isto é um contrassenso. Era muito mais lógico reduzir turmas, encurtar as turmas e não ter trabalhos para casa. Pois, mas isso ou ter só pontualmente. E aqui também se levanta uma questão engraçada, que é aos fins de semana trabalhos de casa ou não. Se calhar a maior parte da população acha, ok, aos fins de semana sim, porque os miúdos têm mais tempo livre. Mas eu diria que é suposto ao fim de semana terem mais tempo livre. Nós também temos. A nossa semana de trabalho são 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso. Eu preciso muito não ter trabalhos de casa ao fim de semana. E é importante. Olha, eu gostava de poder descansar ao fim de semana. Portanto, eu acho que faz algum sentido nós percebermos que os miúdos precisam de tempo para não fazer nada, para brincar e para as famílias estarem disponíveis uns para os outros. Exato. Sem aquela sensação do dever e de uma obrigação para executar, não é? Sinceramente, claro que isto é uma opinião pessoal, vale o que vale, haverá quem concorde, haverá quem discorde. Eu acho que um molde que poderia funcionar seria um trabalho de casa semanal. É dizer, de segunda a segunda. Este trabalho é para entregar na próxima segunda-feira. Também concordo. E um trabalho que envolvesse os pais, com valores, com ideais, com matéria que os miúdos tiveram a dar e que as famílias gerem de acordo com o seu dia-a-dia. Porque há dias que os pais saem mais tarde do trabalho, nesse dia não trabalhavam. Se for ao fim de semana, tudo bem. Se os pais quiserem não trabalhar ao fim de semana, tudo bem. Teriam era aquela responsabilidade de, na semana seguinte, ter um timing para entregar. Isto teria que ser muito bem explicado aos pais no início do ano letivo. E também acredito que há muitos pais que não iriam achar isto muito bem, porque os pais querem que os miúdos trabalhem, precisamente, para serem os melhores, achando que o trabalho por repetição e o trabalho em quantidade é a mesma coisa que o trabalho em qualidade. Isso não é verdade. Não é verdade. Isso não Muito é verdade. bem. E quanto às atividades extracurriculares? Que há miúdos que têm agendas complicadíssimas. Isso eu não acho... Não achas mal? De todo mal. Quando ultrapassa o exagero, acho mal. Não devemos subcarregar o dia dos nossos filhos também. Pois. Com natação, com violinos, com pianos, com judos, eu acho que há algumas regras para as atividades extracurriculares funcionarem bem. Primeiro, a atividade extracurricular não pode ser uma obrigação nem para os miúdos nem para os pais. A partir do momento em que passa a ser uma obrigação, não funciona. Tem que se pensar noutra alternativa. Claro. Portanto, não sendo uma obrigação, será um ato de prazer. Os miúdos vão para a atividade extracurricular para ter prazer, para brincar com outros meninos, seja uma atividade esportiva, seja uma atividade lúdica. Eu acho que as desportivas são muito estruturantes de caráter. São, principalmente dos esportes coletivos. Exatamente. Até porque muitas vezes eles fazem amiguinhos de outras escolas. Isto é tudo muito positivo e sabem que aquele momento é um momento de partilha com outros amigos com os quais eles não estão. É um momento de alívio do stress. Tem que haver pedagogia por parte de quem treina e de quem dá as atividades, mas obviamente isso será a profissão deles. E, portanto, cumprindo este pressuposto, eu acho que a atividade extracurricular pode ser um momento de brincadeira e pode servir para preencher algum tempo que os miúdos tenham entre o fim da escola e a maior disponibilidade dos pais, porque os pais saem mais tarde do trabalho. Portanto, acho que se for neste sentido, funciona e pode ser vantajoso. Deve-se evitar atividades que se aproximem muito do dia-a-dia escolar. Como, por exemplo? As línguas, por exemplo, acho que é positivo, mas se for por sistema, muitas línguas, porque tem que fazer o teste A ou o teste B e ter o diploma XPTO, mais para a frente.
não é no ensino básico, não é nos miúdos pequenos. Não é sair da escola e continuar na escola. Porque é prolongar o dia escolar. Eles têm que perceber que acabou ali o dia de trabalho deles. E estamos a falar dos mais pequeninos. Mais pequeninos. Pois, isto é importante dividir. A partir da adolescência as coisas são diferentes, até porque eu acho que tem vantagem depois algumas atividades de enriquecimento curricular, que também será uma coisa um bocadinho diferente. Mas nos pequeninos eles têm que ter tempo para brincar. E eu acho que pode haver exagero, mas as atividades extracurriculares, se forem bem aceitos pelos miúdos e não forem um fardo para os pais que transmitem, nem me apetecia nada levar-te agora à piscina, vamos lá, que senão não vais. Posso partilhar uma coisa uma conversa que nós vinhamos a ter os três no carro ontem, quando vinhamos para baixo, para Lisboa. A minha mulher dizia à minha filha, tu tens que deitar cedinho, porque amanhã tens o dia mais cheio. Ela tem piscina e tem também música. E dança. São coisas que ela escolheu, que ela gosta de fazer. E foi ela que escolheu. Nós demos-lhe essa possibilidade, ela escolheu o que quisesse. E diz ela, não faz mal, mãe, que eu gosto muito de ter os dias cheios. Eu gosto de estar ocupada, diz ela. Pronto, mas isso é bom, se ela gosta. Mas se tem prazer nisso, eu acho que é bom, porque ela sente prazer nas atividades. E já vai no carro com a luzinha acesa com uma revistinha a ler. Eu às vezes vou no carro... A ler? Sim. Pai, importas-te que incomoda-te a luz? Não, veja a mãozinha dela, treque-se. Então tem aqueles livrinhos dos autocolantes, das coleções que ela faz, vai ela assim a ler. Peço para ler o jornal, com a perna queimada. Mas é normal as crianças lerem ainda. Ela está no final da infantil. Ela tem 5 anos e meio. Agora, ela vai buscar qualquer coisa que lhe dá prazer. O que é importante é ir Mas era um bocado retardada. É ir de encontro ao prazer dos meninos. Eu acho que isso é fundamental. É o prazer dela. Há uma coisa que eu falo por mim, que também sendo pai, que às vezes nós temos alguma dificuldde em gerir, que é, por um lado, passar-lhes a mensagem de que é uma responsabilidade assumir um compromisso, e quando assumem ir à piscina, ou ao futebol, ou ao vôlei, devem manter esse compromisso, mas, por outro lado, nós também temos que perceber que há dias em que isso pode não nos apetecer. E se isto for uma atividade extracurricular só pelo prazer, temos que respeitar isso e dizer, olha, hoje não te apetece, ok, mas depois da próxima vez vais. Muitos pais têm dificuldade em fazer isto, não só porque as atividades são pagas, mas também com medo que os miúdos percam o sentido de responsabilidade. Exatamente. Mas se for uma coisa pontual, eu acho que não há mal nenhum. E gerir isto com algum bom senso, os miúdos precisam de brincar. Ponto. É isto que eles precisam. Se eles entendem as atividades extracurriculares como brincadeira, fantástico. Se não entendem, se calhar por aí, vão passar noutra. a importância de, no final do dia, porque isto já foi uma conversa que eu também já tive em casa com a minha mulher, que ela também acha que é um exagero enchermos as nossas crianças no final do dia com trabalhos de casa. Não dá tempo, apesar de nós estarmos com ela e de ajudarmos e fazermos aquelas coisinhas, ela não está a brincar, porque ela quer ver televisão, quer brincar um bocadinho e por aí. Qual é a importância de também os pais poderem ter tempo para brincar com os filhos no final do dia? Toda a gente tem que ter tempo para não fazer nada. Exatamente. E tempo para não fazer nada é o verdadeiro tempo livre. Quando nós perguntamos, e às vezes isto acontece, principalmente até com miúdos maiores, que eu digo, olha, o que é que fazes nos teus tempos livres? Nos meus tempos livres estudo, vou às explicações, eu digo, olha, esquece, isso não é tempo livre. O que é que tu fazes nos teus tempos livres? Estou agarrado ao computador, nem sabem muito bem, mas depois vão um bocadinho por aí. Pode ser por aí, pode ser ver televisão, mas pode ser ir andar de bicicleta, que muitos vão, pode ser ir jogar futebol. A bicicleta, doutor. Eu depois tenho que contar o que se passou com o meu olho, senão estou a andar, eu vou achar que eu andei. Já estou aqui a perguntar o que é que aconteceu lá. Não fomos nós. Eu posso explicar, não. Estou a brincar com os seus filhos. Um domingo de manhã de sol, fomos andar de bicicleta. Fomos votar e depois, em família, depois fomos andar de bicicleta. E a ideia foi tirar as rodinhas à bicicleta do meu filho mais novo. Ele que é uma prática normal. Portou-se lindamente, ao fim de 3 vezes estava a andar sem rodinhas, só que eu, para não haver nenhum acidente, ia a correr ao lado da bicicleta, para se houvesse alguma coisa, pegar na criança. A certa altura, ele estava a pedalar tão depressa, perdeu os pés dos pedais, começou a dar umas guinadas no volante, e eu disse, é agora. Peguei nele, segurei-o, só que a bicicleta veio para a frente dos meus pés e eu fui de cabeça, sem mãos para me proteger. Pronto, a parte boa foi que ele não teve nada. Aprendeu a andar sem rodinhas e isto depois passa. Um aplauso para este pai, é um super pai. Vou à frente da bicicleta. Não, o meu filho não cai. Nem que eu faça um mortal interplano. Eu acho que deveria passar agora em rodapé. O pediatra atira-se de cabeça para salvar o filho. Acho que faria sentido. Se faz favor, vamos pôr o nosso oráculo que o doutor Hugo pediu. O pediatra atira-se de cabeça para salvar o filho. Se faz favor, a nossa edição de regi já está a tratar do assunto. Acho que é justo. Exatamente. Não, temos que fazer um print screen, que é para pôr lá no consultório. Exatamente. Eu quero este médico. Olha, por acaso não me importava ter este médico para mim. Pois já sabemos.
sabemos, ele que é super, aliás, ter ido ao hospital e tem 3 pacientes dele lá sentados significa que provavelmente muitas famílias estão ligadas ao Dr. Hugo naquele local. Portanto, lembro-me, é Viana do Castelo, não é? Viana do Castelo, Viana do Castelo. Muito bem. Bom, para Viana de Castelo ou para outro sítio qualquer, então atire-se de cabeça, mas pronto, aterrando no sofá, não dando cabo de um olho, como o Dr. Hugo. Portanto, 760, 300, 600, 1000 euros, jackpot 33.250. E estamos então convictos até para comprar uma bicicleta nova. Porque agora, agora não vai dar esta bicicleta para o filho do Dr. Hugo, mas daqui a algum tempo as pernas ficam grandes, tem que se arranjar. Pode herdar a do irmão, mas também pode ser que não dê, que o irmão, entretanto, pode ter, se calhar, já dado muito uso à bicicleta maior. Bom, não sei para que é que lhe faz falta, nem me interessa, o que eu sei é que está cá o dinheiro e que nós damos, ao final da manhã, estamos a dar este valor, tem que ter 18 anos. E TPCs todos feitos. Não, estou a brincar, porque é cedo. Mas, e com 18 anos já não se fazem TPCs, tem que se estudar com responsabilidade para os exames, para as orais. Gente que está na faculdade, é a altura dos exames da faculdade, final de semestre. Portanto, já sabem, 760, 300, 600. Posso ler aqui uma coisa? Lê. Aqui, eu acho que devemos ler. A Sónia Cristina Belo Gonçalves e diz-nos o seguinte: bom dia, sou professora, mandava imensos trabalhos para casa, entre parênteses, estrutura para crianças, antes de ser mãe. Agora que o sou, só mando uma vez por semana, pois elas necessitam de estar mais tempo com os pais e para fazerem asneiras. Beijocas, Sónia Gonçalves, beijocas para si também. Pois obrigado é. pelo seu contributo. Diz-me Isabel Tomás, como mãe e professora, digo que os TPCs são necessários para os alunos orientarem o seu estudo e perceberem quais as dúvidas que têm para as poderem colocar aos professores. Mas? Os pais podem orientar os TPCs, mas devem ser os alunos a fazê-los, não os pais, caso contrário, os TPCs não fazem sentido. Plenamente de acordo. Ora, então aqui Plenamente de acordo. Se calhar até numa fase em que eles são mais velhinhos, no primeiro ciclo, deve-se dosear. Agora, se for uma pequena quantidade de trabalhos, também não acho que seja dramático e às vezes no intervalo entre os pais chegarem e não chegarem, os miúdos podem fazer e depois os pais vão corrigir ou vão supervisionar. O problema é quando se transforma em tortura e tem outras consequências, até o prolongar do tempo de estudo, porque os pais chegam tarde, é o banho, é fazer o jantar, é comer e depois de comer ainda vão rever os trabalhos de casa. A certa altura este ciclo prolonga-se e entra pela hora de sono das crianças, as crianças dormem menos, no dia seguinte acordam cedo, acordam mais tarde. Portanto, tudo isto nós temos que repensar. Eu li uma vez um texto de uma adolescente que escreve para uma revista que disse uma coisa, não era relacionada com isto, mas que eu acho que é fantástica. Ela dizia uma coisa mais ou menos assim: circunstâncias iguais, em tempos diferentes, são circunstâncias diferentes. E nós temos que pensar isso. Quando o senhor disse, eu também fazia trabalhos para casa, nós temos que perceber as mesmas circunstâncias em tempos diferentes são coisas diferentes. Exatamente. Não é exatamente a mesma coisa. Dizia um grande filósofo brasileiro, o Jardel, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Exatamente. Portanto, acho que tem que haver bom senso e, felizmente, eu até acho que grande parte dos professores tem esse bom senso. Acho que às vezes é difícil de ir contra o sistema, ir contra a pressão que muitas vezes os pais fazem nas escolas porque querem que os filhos sejam os melhores à força, e nós temos que perceber que é preciso tempo. E há outra coisa que é fundamental: as crianças precisam de ser crianças. Exato. Têm muitos anos para ser adultos, têm muito poucos anos para ser crianças. Roubar-lhes isto é criminoso. E, portanto, nós temos que manter a infância das crianças, só apenas estamos a construir adultos. Já agora vamos aqui, nós estamos aqui em matérias um bocadinho, digamos, quase comportamentais, mas temos aqui a Filipa Mariana, que acho que está um bocadinho preocupada. É que a filha tem 5 anos, diz ela, e com o nascimento do irmão anda muito desobediente, não acata nenhuma ordem, anda mais agressiva em casa e na escola, e confesso que o tempo para que tenho de lhe dar atenção não é o indicado, uma vez que o marido trabalha fora e não existe outro acompanhamento familiar. O que é que a Filipa, coitadinha, pode fazer? Pois é difícil, da próxima sem esse suporte familiar. Quando há suporte familiar é mais fácil dividir. Não havendo, eu acho que primeiro temos que perceber que as crianças vão reagir ao nascimento de um irmão. É suposto ser assim, é positivo que seja assim, e até acho que é bom que elas manifestem isto de forma declarada. É pior do que se manifestarem de forma mais dissimulada e não se percebendo bem. Portanto, se manifesta isso, acho que é importante e acho que devemos até desarmar conversando e dizendo: olha, já notei que tu andas mais irritada, andas mais zangada, queres-me explicar o que é que se passa? Ela vai dizer que não é nada e nós vamos perguntar: olha, tem a ver com o nascimento do teu irmão, eu sei que não tenho tanto tempo, mas... Tens ciúmes?
Mas devemos contar isto, eles vão negar, mas ficam contentes por dizer, olha, a minha mãe percebe o que se passa comigo. Isto é importante. Mas acho que devemos falar ativamente sobre isso e arranjar momentos a sós. Quando os bebés são pequeninos, dormem bastante tempo, então arranjar momentos a sós para as duas, com o irmão sossegadinho, em que ela perceba, não, a minha mãe está só para mim. É fundamental que a mãe esteja mentalmente disponível só para o filho mais velho e depois utilizar sempre estratégias de recompensa quando os meninos são desobedientes. Os meninos funcionam sempre melhor pelo positivo. Toda a gente. Nós é que culturalmente gostamos de condicionar o comportamento pela negativa. Nós devemos sempre recompensar quando alguém faz bem. É muito mais lógico e muito mais produtivo recompensar quando alguém faz bem do que castigar quando faz mal. É mais imediato o castigo quando se faz mal. Mas se nós conseguirmos recompensar de forma correta, no momento certo, isto não só serve para corrigir o comportamento naquele momento, como serve de fator motivador. Quando eles estão a portar muito mal, não os castigamos? Não, acho que deve haver castigos. Sim, acho que deve haver castigos. O que eu acho é que sempre que ela portar bem... muito preocupada a olhar para nós. Eu acho que deve haver castigos e acho que há lugar para tudo. Eu não defendo que os miúdos não devem ter castigos. Devem perceber que quando se portam mal, têm consequências. Precisamente, como quando se portam bem, têm recompensas, que às vezes falta isso. Se portarem mal, obviamente serão castigados, mas... Não fizeste mais do que o teu dever. Eu já tirei a mesa e já... Em vez de eu dizer, olha, se não arrumares vais ter um castigo, se eu disser, olha, se arrumares, vais aqui escolher um autocolante, ou vamos ao parque, ou vamos fazer... Ou vamos andar de bicicleta. Então se essa recompensa não existe lá em casa. Se calhar é mais produtivo e a longo prazo funciona melhor. Acha que se deve sempre sublinhar o positivo e menos o negativo? Obviamente, corrigindo o que está mal, e se falta um castigo, eu acho que deve haver. Eu também castigo os meus filhos. Mas tento sempre recompensá-los quando eles se portam bem, de forma a motivá-los e corrigir aquilo que pretendo. Temos mais questões? Temos mais questões. Temos aqui a Carla Silva, que diz que a filha tem bastantes trabalhos de casa no balé, há 5 anos no jazz, tem 9, mas faz tudo com tanto prazer que nada lhe custa. Exato. E temos tempo para estarmos juntas e falar um pouco esse o propósito das atividades extracurriculares. É por isso que eu acho que quando é assim por prazer e quando não interfere na dinâmica familiar, eu acho muito bem. Acontece muito, doutor. Crianças que têm muitas atividades extracurriculares são sempre, por norma, excelentes alunos. Mas porquê? Porque gerem melhor o seu tempo? Sim, às vezes a falta de ocupação cria desorganização. Exatamente. Isto é verdade. E, portanto, às vezes há pessoas que quanto mais ocupadas estão, melhor o seu rendimento. Não é à toa, e já agora, pegando aqui no futebol, o José Mourinho diz que gosta de ter muitos jogos, que as grandes equipas alimentam-se de grandes jogos. E aí com as crianças é igual. Claro. Uma criança que esteja ocupada com coisas que lhe dão prazer, vai conseguir tirar o prazer no momento certo e estar focada nos outros momentos também. Uma criança que faz as coisas por obrigação, que não tem ocupação, que está a ver televisão só porque não tem mais nada que fazer, não tem ninguém com quem estar, dispersa e não vai estar motivada porque o resto vai continuar a fazer mais do mesmo, e isso não lhes dá... Tantas professoras que nos estão a ver, temos mais uma professora a ver-nos. Eu acho que a lição de hoje... Considero um mau princípio, a escola é escola, a casa é casa, eu não trago trabalhos para casa do meu local de trabalho, sou professora, não mando trabalhos para casa. Se há trabalhos para fazer, deve ser feito em tempo de aulas. As crianças precisam de tempo para si mesmas, diz a Ana. Olá, Ana! Acho bem, há pessoas que dizem, eu concordo com os trabalhos para casa desde que sejam feitos na escola, no prolongamento escolar. Isso não são trabalhos para casa. Isso é prolongar o tempo letivo. Isso é um contrassenso. Os trabalhos para casa, volto a dizer, para mim a grande vantagem será envolver os pais no dia escolar. E é importante que os pais se envolvam, não para estar a criar guerras, não para estar a criar competições com o vizinho do lado, mas para poder ajudar, poder perceber como é que os filhos estão a correr e saber ajudar a motivá-los. Tudo o que passe esta fronteira é disparate. Temos aqui uma senhora que diz que esta guerra entrou na moda. A guerra dos TPCs entrou na moda. É uma guerra que tem 20 ou 30 anos. Volta e meia cíclica. Não há verdades absolutas. Cada família funciona de uma maneira diferente. Há soluções que funcionam melhor para umas famílias, soluções que funcionam melhor para outras. Acho que tem que haver bom senso e cada professor adequar a sua prática à turma que tem à frente e não porque sempre foi assim ou porque a escola impõe assim. Esta é que é a dificuldade. É que se calhar num ano vou fazer uma coisa, passado 4 anos vou fazer outra. Claro. Mas tem que ter essa plasticidade. Olha, doutor, cuidado com as bicicletas e outros veículos de duas rodas. Não, eu vou no de 4 para cima. Veja lá, porque precisamos muito de si e nós e os seus pacientes, que estão aqui todos a manifestar-se como sempre. Portanto, um grande aplauso para o doutor Dói-Dói. Agora está desgraçado. Para o doutor Dói-Dói. Agora fica doutor Dói-Dói, nunca mais é doutor Hugo.
É o doutor Dói-Dói. Gostei, Estou? acho que sim. Pronto, muito bem. Eu conheço pelo menos 2 pacientes suas a quem vou recomendar essa alcunha. Adeus, Fica combinado. adeus, Tá, adeus. bom dia, obrigado. É o simpático doutor Dói-Dói.